Amém? Quem recebeu de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Aê, glória a Deus. Bênção. Quem é que foi para a feira? Fazendo uma pesquisa aqui, Datafolha. Tá bom, quantidade boa. Os cultos tinham ficado... A gente não se atentou à questão do horário da feira, que a feira no domingo agora, né, até fim de ano. Mas eu creio que próxima semana a gente vai iniciar o culto um pouco mais tarde. Consequentemente, terminará também um pouquinho mais tarde, né, por conta das feiras. Mas, amém. Somos gratos a Deus por essa primeira parcela do culto. Uma bênção poder adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aí, pode começar aí, mete o aço. Agora vamos ouvir um pouco sobre o que Ele quer nos passar, sobre o que Ele quer falar à sua igreja. Amém ou não amém? Amém. Sei que vocês estão cansados aí. Obrigado. Está solteiro, gente. Com calma, né, Maior? Pode deixar aí já no projetor Lucas 11, a partir do verso 5. Lucas capítulo 11, a partir do verso 5. Cara, esses dias... Pode já deixar aí. Estava perguntando, falando com Deus acerca sobre o que falar. Sobre o que Ele queria falar para a igreja hoje. E a resposta veio sexta-feira, na verdade. Eu acho que antes de Paulinho dizer que eu ia dar uma mensagem, Deus já tinha falado com a gente sexta-feira, aqui no nosso período de oração. Tinham poucas pessoas, a gente estava lá na sala de oração e a gente conversando acerca do que a igreja estava precisando. Acerca do que o galpão estava precisando. E foi unânime a resposta. Nós estamos precisando de uma coisa. De oração. De oração. E Deus tocou o meu coração bastante, martelou. Olha, a gente tem que orar mais. A gente tem que ter um relacionamento muito maior do que a gente já teve até agora. Estou falando com Deus e tal. Eu estou querendo bater a meta de Paulinho. O Paulinho já bebeu 6 copos d'água no culto. Eu quero ver se eu bato um 7 hoje. Amém. Lucas capítulo 11, verso 5. Vamos ler do verso 5 ao 13. Parábola bastante conhecida pela igreja. Então vamos embora ler. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, Jesus dizendo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Curva a cabeça onde você está. Zé, pode apagar as luzes aqui, viu? Curva a cabeça, vamos falar com Deus mais um instante.
Ei, Paizinho, estamos aqui, Senhor, novamente, batendo a porta. Estamos aqui novamente insistindo, Deus. Que a Tua presença ela não tenha cessado nos louvores, Pai. Agora nós queremos a Tua presença real em nossos corações e ouvidos. Pai, fala aquilo que necessitamos de ouvir. E que a palavra que Tu irás passar seja implantada, inserida em nossos corações. E que dela não venhamos esquecer, mas pelo contrário, venhamos praticar cada dia mais, Senhor. Se faz presente, que não seja eu falando, mas que seja a Tua voz no ouvido de cada um que escutar. Deus, muito obrigado por tudo. E a galera do Galpão diz: amém. Meus amados irmãos, vou falar amados irmãos, que eu estava recentemente em um culto de ação de graças, na antiga igreja que eu fazia parte, mas Paulinho, assembleano, da nata. E eu olhei para eles no microfone e eu disse: cara, a galera ficou olhando assim para mim. Aí eu, força do hábito. Eu vou colocar agora no costume: meus amados irmãos em Cristo Jesus. Cara, nós temos, eu falei de novo, né? Nós temos uma necessidade. Ultimamente, Paulinho, quem aqui está vindo nas quintas-feiras? Está escuro, mas eu estou vendo. Tem alguém na porta aí batendo. Isso pode ser Jesus Batista. É não. É filha dele. Nas quintas-feiras, o pastor Paulinho foi direcionado por Deus a falar sobre a igreja de Atos, o modelo ideal de uma igreja avivada. E tem sido dias de ensinamentos profundos. São quintas-feiras que Deus tem tratado muito aos nossos corações. E eu queria trazer mais um pouquinho. Quinta-feira retrasada, o texto foi em cima de Atos capítulo 2, verso 42. E nós entendemos que o galpão tem sido um modelo perfeito na comunhão. Cara, nós somos uma família. Chega uma pessoa aí de fora, a gente abraça com toda a intensidade do mundo. Nós temos sido modelo no repartir do pão. Quem é que ajuda na ONG? Estamos indo no caminho certo. Nós temos sido um modelo na palavra. A palavra pregada aqui, nesse palco púlpito, tem sido a palavra de Deus. E nós fazemos prova conferindo na palavra de Deus. Mas o último pontinho, cremos que podemos melhorar, que é a oração. A igreja de Atos, capítulo 2, a gente pode ler a partir do verso 42, ele fala, né? A igreja vivia em perfeita harmonia na comunhão, na doutrina, no partir do pão e na oração. E é sobre esse último ponto que eu vou me atentar hoje. Que eu vou falar um pouco mais, para que fique implantado no coração da igreja, de mim também, porque essa mensagem, antes de eu falar para vocês, ela falou muito forte ao meu coração. Que eu preciso rever conceitos. Cara, e a gente sabe, isso é sabido por todos, isso é conhecimento comum. Todo mundo sabe que o remédio para doenças espirituais é oração. Se queremos ser abençoados, se queremos receber curas, devemos orar. Se queremos falar com Deus, se queremos melhorar o nosso relacionamento com Deus, nós oramos. Aquele povo, a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, é tão notório isso ali, ele fala: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu me levantarei do trono e responderei e abençoarei. Então, nós sabemos qual é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é E por que não temos orado? Não temos orado. Cara, oração é a base do nosso relacionamento com Deus. Não tem como você dizer que tem um relacionamento com Deus se você não orar. Não tem como você afirmar que é cristão se você não conhece a Cristo ou não tem um diálogo com Ele.
Não tem como Ábio ou Jefferson, como queiram, falar que é cheio do Espírito Santo de Deus se ele não mantém um relacionamento saudável com Deus através da oração. Então a oração, ela é importantíssima. Não é só conhecer a Deus. Não é só entender das Escrituras. Ah, eu li a Bíblia todinha de capa a capa, zerei a vida. Preciso mais nada. Não. É a mesma coisa que você conhece uma pessoa agora, perfeita, eu conheço o cara, e nunca mais falar com ele. Não tem relacionamento. E é sobre isso que Deus quer falar hoje. Ele quer reatar relacionamentos hoje neste ambiente. Quem crê, diga amém. Cara, e uma coisa que vai ser muito pregada aqui nos próximos dias é sobre avivamento. É sobre uma igreja avivada, sobre pessoas avivadas. E o avivamento, ele vem a partir da oração. O avivamento vem quando pedimos, e só podemos pedir a Deus algo através da oração, através da comunicação com Ele. E Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Jesus, ele subia ao monte constantemente para orar. Jesus, ele mantinha um relacionamento com o Pai, mesmo sendo Deus. Ele tinha a necessidade de estar falando com Deus, em todo momento. Cara, em nenhum momento da Bíblia você vê Jesus ensinando alguém a pregar. Em nenhum momento você vê Jesus ensinando aos apóstolos, dizendo assim, olha, quando vocês for falar diante da multidão, vocês se apresentem assim, vistam gola polo, porque dá uma ideia de ser tradicional, ou vistam um paletó, ou vocês falem assim, não falem pro modo não, porque pro modo é uma palavra feia, não atende à língua portuguesa, não. Você não vê Jesus ensinando você a pregar, mas você vê Jesus ensinando a orar. Você vê Jesus guiando os apóstolos na oração. Então a oração é importantíssima. A oração é importantíssima. E analisando esse texto que nós acabamos de ler, eu vi algumas coisas que devemos entender e fazer antes de orarmos. Não é só eu dobrar os meus joelhos e começar a soltar palavras. Não é só eu dobrar o meu joelho e ficar calado e pensando no dorama que eu vou assistir em casa, quando eu chegar em casa. Eu não assisto dorama, não. Existem algumas coisas. A nossa oração, ela tem que ser como a nossa adoração, ela tem que ser intencional. Ela tem que ter um alvo, tem que ter um porquê. Um diálogo não se constrói assim, blá, 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 blá. Aí Salomão diz... Arruma outra pessoa aqui para me comunicar. Não tem diálogo se não tem uma intenção. Então precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que Deus me chama a atenção nesse texto é que devemos entender o nosso relacionamento com Deus. Devemos entender qual é a nossa relação com Deus. Ah, mas eu entendo. Às vezes a gente está uma esquecida. Então eu vou trazer a memória à luz desse texto. Coloca aí, Lucas capítulo 11, verso 2, por favor. Eu entendo que Deus está dizendo assim. Deus Pai, Ele olha para nós e diz, olha, o nosso relacionamento não é de amizade. Mas o nosso relacionamento é de pai para filho. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam... Eu vou para ficar mais bonito na live que vai ficar gravada. Peraí, corta essa parte, Érica, aí vai ser agora, viu, certo? Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam... Pai. Jesus, ele ensina a oração dizendo, Pai nosso. Não é meu amigo, não é meu conhecido, não é colega, não. Pai nosso. A primeira coisa que Deus quer chamar a nossa atenção é que necessitamos de entender o nosso relacionamento com Deus. É que é um relacionamento de pai para filho. Não é uma amizade, é uma filiação. É bem mais profundo que isso. Há uma ligação bem maior. Qual é a intimidade que você tem tido com Deus?
Será que é de conhecidos, de colegas, de amigos, de filho? Cara, a parábola ela faz distinção entre um pedido de um amigo e de um pedido a um pai. O amigo que está lá acordado, né, vai acordar o outro, ele fala e ele pede o pão, porque ele era amigo dele. Ele vai lá bater à meia-noite porque tinha um relacionamento de amizade. E entre amigos não há vergonha de pedir para fazer algo. Eu tenho certeza que algum amigo aqui já pediu a outro alguma coisa que não iria pedir a um desconhecido. Por exemplo, dinheiro. A Helena já emprestou muito. Mas o foco aqui não é o que ele pediu. O foco aqui é o que Jesus, ele faz uma analogia da amizade para a persistência do cara. Porque quando o texto fala de incomodar, no original ele estava querendo dizer que ele não tinha vergonha em pedir algo, porque eles eram amigos. Então, quando estava dizendo que o homem incomodou o cara à meia-noite, ele estava dizendo, olha, eles eram amigos, então ele não tinha vergonha entre um e outro. E o cara insistiu. Não, que eu não vou fazer, que já estou dormindo, estou na cama. Mas eu estou precisando do pão. Mas eu não vou, mas eu quero. É amigo, é assim. Sexta-feira, 4h30 da tarde. Eu fiz um pedido de uns andames, quem entrou na igreja foi ali. Eu não sei se vocês viram a estética do galpão, mas mudou algo. A fachada aqui ela tem 8 metros de altura. É alto. A partir de 4 metros você pode morrer. Tem o dobro disso. A gente alugou os andames e eu liguei, Vitor. Eu fiz uma mentira santa, irmão, se é que existe isso. Eu digo, não adianta me dizer que você não vai, porque eu já vi que você não está fazendo nada. Ele, quem te disse? Eu digo, não sei, mas eu já sei. Vai lá para o galpão, 4h30 da tarde de uma sexta-feira. Aí Vitor chega e fica me esperando aqui. Aí ele manda no WhatsApp, o que é esses andames aqui? Eu digo, é nada não, espera aí que eu já chego. A gente subiu, montou a torre, né, de quase 8 metros de altura. Vitor botando as peças e eu me cagando mais Paulinho para puxar. E a gente conseguiu tirar umas placas da frente. O nome Glamour. Né? Aí até ele disse que ia levar para casa, né, porque ele falou que o nome Glamour representa o estilo de vida dele. Ele disse que ele vai colar lá no quarto dele, né? Ele é glamuroso. Mas, vejam só. Eu não ia pedir esse favor para a dona Helena, que eu não tenho tanta intimidade. Entendeu? Mas eu não ia pedir esse favor para montar 12 peças de andaime às 4h30 de uma sexta-feira para uma pessoa desconhecida. Sim ou não? Não. Mas eu pedi a Vitor porque eu tenho amizade com ele. Eu tenho um relacionamento com ele. E cara, um amigo não tem vergonha de pedir algo a outro. E um filho ao pai? Cara, a gente lendo o texto, a gente percebe que o nosso Pai Celestial, ele não é nem um pouco como esse vizinho amigo. Não é nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele nunca dorme. Ele nunca fica impaciente. Ele nunca fica irritado. O nosso Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar. E isso é fantástico. Jesus, ele está dizendo, se você tem coragem de persistir a um amigo, quanto mais a um pai. Então, por isso que você deve pedir, peça ao Pai, sem vergonha, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele entende. Jesus continua o texto dizendo, se um filho pede ao pai pão, será que ele vai lhe dar uma pedra? Se homens que são maus querem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é bom. E cara, o homem conseguiu os 3 pães que ele estava pedindo através da perseverança. Jesus, ele nos ensina nessa parábola que devemos persistir na oração.
que devemos persistir naquilo que necessitamos. Devemos persistir no relacionamento com Ele. Devemos persistir na oração. E se somos filhos, vivemos na casa com Ele. Nós temos intimidade com Ele. Cara, entenda o seu relacionamento com Deus. Compreenda qual é a sua relação com Deus Pai. Eu acho interessante. O interessante é que um filho, ele não fica ele não fica o dia todo sentado no sofá. Ele não fica, o pai vamos supor que o pai tem uma empresa grande e o filho não trabalha para o pai. Isso aí, tem alguma coisa errada aí, né? Por exemplo, meu pai é dono da Ambev e eu não trabalho com ele não. Eu trabalho construindo casa da Caixa. Não. O filho, ele entende das coisas do pai. Ele trabalha junto com o pai. E tem um ditado que eu acho interessante na igreja católica, é que o cara pega lá, chega lá, não fazendo uma pesquisa, tu é o quê? Eu sou católico, não praticante. Peraí, cara. Eu sou rico, não praticante. Eu sou bonito, não praticante. Não existe, né? É o mesmo termo utilizado para os crentes. Não existe crente de banco. Não existe crente que não faz nada. Não existe o crente que só se contenta em vir a um culto de domingo e vai para casa, passa a semana toda. Não existe. O filho, ele entende que é herdeiro e ele zela por essa herança. Ele zela por essa herança. Um filho trabalha para o pai porque ele entende que ele é herdeiro de tudo que o pai tem. E se você é herdeiro do céu, levanta a tua mão e dá glória ao nome do Senhor, porque isso é a maior honra que podemos ter, é herdar o céu, é herdarmos o céu com Cristo. E essa promessa que Ele nos fez quando nos adotou. A segunda coisa que eu entendo é que devemos entender as nossas necessidades. Coloca aí Lucas capítulo 11, coloca do verso 5. Obrigado. Eu abro aqui. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao 6. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. Já do 11 ao 12 ele fala: quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Dá para perceber uma semelhança, um ponto em comum no texto. Nós percebemos que toda relação de petição, ela é relacionada a comida. Jesus faz a analogia do pão e da pedra, ou do peixe e do escorpião, e faz a analogia de que o cara vai lá pedir comida à noite. Sabe por quê? Porque comida é uma necessidade. Devemos entender as nossas necessidades para poder pedir a Cristo, para poder falar com Ele. Porque se tem uma coisa que é certa é que necessidade é diferente de vontade. Vontade é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. É interessante que o cara vai lá pedir 3 pães. E uma coisa mais me chama a atenção é que ele não foi pedir uma TV para dar para o amigo assistir. Ele não foi pedir a senha do Wi-Fi porque estava sem internet em casa. A dizer, não, mas ele precisa tirar uma foto e marcar a minha casa. Não. O cara foi pedir comida, que é algo necessário para a nossa subsistência. Ele foi pedir algo que é necessário. E sabe de uma coisa? A necessidade nos mostra o que devemos pedir a Deus. A necessidade nos mostra o que devemos pedir a Deus. Acho que faz mais ou menos 2 anos, né, que a gente está morando junto. Oi? Morando junto.
Que a gente casou antes de morar junto, né? Então eu estou dizendo que a gente... 2 anos. E, cara, foi uma luta muito grande. Porque a minha vontade é eu pedir a Deus. Deus, eu já disse a ele, passei o feedback. Pai, olha, é casa, carro e tchau. Eu preciso. É uma necessidade. Preciso de um veículo para levar a mulher para os cantos. E preciso de um lugar para morar com a mulher. Gente, a gente já tinha feito a nossa mobília toda. Tinha geladeira entulhada no canto, sofá, armário, tudo. Mesa de cozinha, fogão. Tínhamos tudo, mas não tínhamos a casa. E ainda não temos. Eu pago pelo direito de ter, né? Mas sabe uma coisa interessante? Nós tínhamos acabado, eu tinha acabado de voltar num período de oração com o Paulinho. Acho que ele já contou aqui, a gente passou, acho que foi o quê? Uns 4 dias? Uns 4 dias, eu acho. Não me lembro mais. Em jejum, isolado num sítio. Não tinha ninguém. E a gente lá. De manhã, meio-dia, de noite, comendo oração, comendo palavra, comendo o Espírito Santo de Deus, tendo um relacionamento com Ele. Era só isso do que nos alimentávamos. E eu tive uma experiência fora do comum ali. Porque durante todos os dias eu não senti nada. Nada. Tinha uma conversa, tinha um assunto aqui, falava que tem uns caras aqui do galpão que tinha visto um leão. Eu digo, Deus, eu quero ao menos ver um gato. Eu quero ver qualquer coisa. Eu quero ver. Eu quero ver pelo menos um anjo. Tem uns vídeos dos caras dizendo, vira um anjo, pá. Eu quero ver pelo menos, sei lá, um ave pegando fogo. Não sei, eu quero ver qualquer coisa do teu reino espiritual. Me batiza com... Eu quero dom de língua, eu quero sair daqui diferente, voando. Cheio. Desculpa. E não aconteceu nada. Era de manhã, a gente tinha escalonado horários para orar, era de 3 em 3 horas nós tínhamos um período de oração, nos acordávamos de madrugada orando, fazíamos tudo, estávamos no relacionamento com Deus, lendo um livro. Eu li um livro inteiro lá, li a Bíblia e nada. No último dia, para a gente ir embora, nós estávamos cantando uma música, só eu e Paulinho ali, no finalzinho. Morto, cansado, fadigado. Nós começamos a cantar aquela música de Diante do Trono. Te agradeço por me libertar e salvar. Estamos agradecendo a Deus por aquele período, cara. E de repente uma presença grandiosa de Deus paira no ambiente. E eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Nós começamos a chorar copiosamente. Nós começamos a chorar em sintonia. Eu olhava para ele e chorava e não conseguia mais cantar. Eu estava fora de mim porque eu não conseguia parar de tocar e não conseguia parar de chorar. E Paulinho chorava também. E nós passamos ali uns 35 a 40 minutos chorando, sentindo a presença de Deus. Estávamos entregues ao Pai. Não tínhamos força nenhuma. Estávamos num estado de total dependência de Deus. Aquela era a nossa necessidade. Nós passamos 3 a 4 dias pedindo por aquilo. Aos 47 minutos do segundo tempo, recebemos. Cara, e voltando ao assunto da casa, que o assunto era a casa, né? Eu vou fugir aqui. Eu tinha acabado de voltar, eu estava pisando em nuvem. Tinha briga, eu nem ligava. Nós não tem casa, não! E eu, vai aparecer. Estava suave. E não tinha casa para alugar em Santa Cruz. Não tinha. Durante a pandemia, auge. Eu não sei quem se lembra aqui, mas não tinha. O povo estava vendo, tem vaga debaixo da ponte e o povo nos grupos. Tem não, já ocuparam. Não tinha casa para alugar. Aí ela, não vai dar certo, para que a gente inventou de fazer isso e não tem de casa, e eu só, Deus, eu já pedi, eu quero com garagem aberta. Cara, em um domingo, estávamos passando eu e a mulher numa motinha procurando casa.
Não, a gente nem estava procurando casa, a gente só estava passando na rua, que era caminho. Aí do nada, uma placa, aluga-se. Casa na esquina da casa da minha mãe, bem pertinho da rua onde eu sempre morei. Garagem aberta, cozinha já montada, o quarto já montado, tal, prontinha. E alugamos a casa. Deus, Ele supriu a nossa necessidade. A minha vontade era construir minha casa. A minha vontade era ter meu carro. Mas Deus disse, cara, não é a tua vontade não. É a minha vontade. E ainda não chegou o tempo. Mas Ele supriu minha necessidade de uma maneira fantástica. E não deu um ano, a dona da casa pediu a casa. Eu vou vender. Eu digo, traiçoeira, cobra. Aí eu comecei de novo. A mulher, por quê? Não, mentira, ela fazia isso. Você era amiga de uma amiga minha. Ela ficava, não era minha esposa não. Começou do mesmo jeito. E eu falei com Deus, eu digo, Deus, eu sei quem eu creio. E sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu não vou voltar para a casa da minha mãe nem a pau. Esperando uma casa. O prazo estava acabando. Mas foi uns 15 dias antes do prazo acabar. A gente já tinha rodado tantas casas, tantos lugares. A gente deu a opção de morar num apartamento ruim, no quinto andar, subindo de escada, não tinha os quartos suficientes. Ruim. Vai ser aqui mesmo. Mas eu olhei para Deus e digo, Deus, eu te pedi uma casa para eu morar onde eu ficar suave na nave. Não vem dar problema não, por favor. Estou aqui domingo, segunda, terça, quarta, peraí, né? Ajuda aí. Cara, foi dito e feito. A Amanda já tinha rodado muito, mas a mãe dela, que eu estava trabalhando, ela tinha tempo, ela rodava mais a mãe dela procurando casa e não achava. Achava casas que estavam para aprontar, deterioradas, o aluguel absurdo. Aí a Amanda está lá de frente da casa dela, da casa da mãe dela, e passa um conhecido. Diz, oxe, tu está procurando uma casa para alugar, é? Ela, estou. Eu digo, pô, eu tenho uma, bem novinha. Bem pertinho da outra casa que eu morava, que a gente estava morando. Bem pertinho, só subir um pouquinho a rua. Casa com garagem. Uma coisa que eu criticava muito na outra casa era que era muito quente. Mesmo ela sendo aberta, era muito quente. Muito quente. Cara, e onde eu coloco o meu sofá, tem uma entrada de ventilação atrás. Meu amigo, é uma refrescância no pé da nuca que vocês não sabem. Eu paro assim, eu chego em casa do trabalho cansado, eu fico assim para a televisão. Ó. O vento atrás... A televisão ligada, mas eu não estou vendo televisão. Eu fico só assim, ó. Vegetando. E eu amo. Não é minha. Quando eu construir a minha, vai ser perfeita. Mas Deus, Ele supriu minha necessidade novamente. Deus é muito fantástico, cara. Nós devemos entender que a nossa vontade é diferente da nossa necessidade. Cara, sabe qual é o problema da parada? É que a gente acha que nossas vontades são nossas necessidades. Esse é o problema. A nossa maior necessidade é o Espírito Santo. Coloca aí Lucas 11, verso 13. Sabe o que Jesus está falando? Capítulo 11, verso 13. Ele está dizendo que a nossa maior necessidade não é o que queremos, mas é o que Ele quer para nós. Que é uma vida cheia do Santo Espírito dEle. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Ei, você quer ser cheio? Peça. Você quer ser curado dos seus pecados? Peça. Você quer o Espírito Santo de Deus? Peça. Você quer ser usado em profecia? Peça. Você quer os dons de Deus na sua vida? Peça, o Espírito Santo será dado a quem pedir. Se você fica olhando, eu queria ser usado que nem o pastor Paulinho, eu queria ser usado que nem fulano de tal, mas pare de ficar no campo do querer. Peça, haja. Deus, Ele tem Espírito Santo para lhe dar, cara, sem reservas, não tem limite. Quer ser usado por Deus? Quer ter uma função no reino, a não ser ficar no banco? Peça. Peça.
porque Ele dará o Santo Espírito dele a quem pedir. Esse é o nosso Pai. A nossa necessidade é o Espírito Santo, Deus. Meu Deus, as horas já se avançam. Terceiro e último ponto. Coloca aí Gálatas capítulo 2, verso 19. A terceira coisa que eu entendo que nós devemos fazer é que devemos suprimir nossas vontades. Nós entendemos que necessitamos. Nós entendemos que devemos entender o nosso relacionamento com Deus. Entendemos que nossa necessidade é o Espírito Santo, que é diferente da nossa vontade. Agora que entendemos isso, devemos suprimi-las. Devemos suprimir as nossas vontades. Gálatas capítulo 2, verso 9. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pode passar. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Não vivemos mais, mas é Cristo quem vive em nós. Logo, devemos morrer. Eu já preguei uma mensagem aqui que eu olhei para vocês e disse: morram. Porque Deus olhou para mim e disse para mim: morra. Aí eu só fui passar. Sabe o que é uma coisa interessante? Às vezes eu estou discutindo, não, é uma amiga bem distante lá. Eu acho que ela mora no Japão, eu acho que a gente só se vê não é minha esposa não, a gente só se vê de vez em quando nem pelo WhatsApp, pelo Zoom. Aí ela fala, quando está estressada: quando ela morrer, eu quero que ninguém me enterre, que queime, jogue com lençol no rio, que eu vou embora. Aí eu digo: morto não tem vontade. Que eu não quero que ninguém vá no meu velório. E tu tem que querer morta? Isso eu falando com a amiga lá do Japão. Cara, morto não tem vontade. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, você não tem mais vontades. Você tem a vontade do Pai. Você tem o que Deus quer para você. Amém ou não amém? É difícil, né? Pois morra. Cara, nós devemos estar cheios, cansados, esgotados de uma vida rasa, de uma vida de banco, de uma vida de cristão não praticante. Nós devemos estar cheios, cansados e esgotados dessa rasidão, sei lá se existe essa palavra, desse rio raso, que não dá para molhar nem os joelhos. Nós devemos querer mais. Nós devemos querer um oceano da presença de Deus. Nós devemos querer chega de uma vida onde nossas vontades prevalecem. Chega, acabou. Cara, sabe por quê? Olha, vê só. Voltando para o texto. Será que a vontade do cara era só pedir 3 pães? Para um amigo dele que chegou de longe e não tinha nada na casa dele para comer? Ele falou no texto, Jesus dizendo da parábola: eu não tenho nada aqui, me dê 3 pães. Mas será que a vontade do cara era essa? Era nada. Ele que se fosse a vontade dele era o seguinte: olha, me dê 3 pães, uma garrafa de vinho, uma manteiguinha no filé, uma verdurazinha, porque sem verdura não desce. Tem que ter uma fibra para depois Isso era a vontade dele, sim ou não? Não? Sim? Sim. O cara está chegando, um amigo, chegou de viagem e você não tem um banquete para ele? Ele vai sair dizendo: oxe, cara fraco da... Cara, a vontade do cara com certeza seria ter um banquete ali. Mas ele não peticionou as vontades, ele peticionou as necessidades. Devemos suprimir as nossas vontades quando formos falar com Deus. Devemos suprimir nossas vontades. Cara, eu vou fazer uma pergunta, vocês respondam sim ou não. Sim ou não? Espera aí, rapaz, me ajuda aqui.
Quem quer uma televisão 70 polegadas, 8K aqui, plus hardcore aqui? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, sim ou não? Sim, quem quer, né? Quem quer uma chácarazinha com uma piscina olímpica para curtir o final de semana com a família? Sim ou não? Quem quer aqui uma Ferrari 458 Spider, ano 2023, vermelha na nata? Quem quer? Mas quem precisa disso? Você ouviu, Deus? Ninguém quis. Eu ofereci. Eita, Salomão, isso aqui atrapalha a mensagem. Minhas vontades. Mas eu necessito disso? Será? Será? A minha oração com o Pai tem que ser uma exposição das minhas necessidades e não das minhas vontades, porque não vivemos mais. Mortos não têm vontade. Cara, orar é pedir a Deus que Ele nos use para realizar aquilo que Ele deseja. Então, somente disso. A parada aqui não é sobre mim, a parada não é sobre você. A parada é sobre Ele. A parada é sobre Ele. Nós devemos pedir para que Ele nos use para cumprir o que Ele deseja que seja cumprido, de modo que o Seu nome seja glorificado e o Seu reino seja expandido e fortalecido. Esse é o objetivo. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Orar é pedir a Deus que a vontade dEle seja feita. Cara, Jesus disse isso. Você sabe, eu vou repetir. Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas você é a mesma essência, é Deus também. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Peraí, mas tu tem todo o poder que Ele tem, é a mesma coisa, não mudou nada, não difere. Só Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é a vontade dEle que deve prevalecer e não a minha. Orar é isso. Jesus, Ele é o nosso norte e sempre vai ser. Tudo o que Ele fez, se fizermos, estamos, bem. Cara, a vontade de Deus, ela é a nossa verdadeira necessidade. E sabe uma coisa que é interessante? É que devemos nos calar para que Deus nos ouça. Ô bicho, tu não está dizendo que é para orar? Como é que tu mandou me calar? Tá doido? Tá maluco? Olha o caba lá. Devemos nos calar para que Deus nos ouça. Eu vou tentar. As nossas vontades, preste atenção nisso aqui, foco na minha mão. Agora em mim. As nossas vontades podem se tornar vozes que causam ruídos na comunicação das nossas necessidades. As nossas vontades podem se tornar vozes que atrapalham Deus, que atrapalham a gente conseguir passar para Deus nossas necessidades. Eu vou tentar dar um exemplo. Eita, deixa eu ver. Ô Mateuzinho, vem aqui, Mateus. Libera esse microfone rapidão aqui. Vem cá. Bicho bonito. Esse não está solteiro não, viu? Vai, você tá. Devemos nos calar para que Deus nos ouça. Então, eu quero ser cheio do Espírito. Deus, eu quero um carro, eu quero uma Ferrari. Pai, eu queria, Deus, não, a minha casa está pequenininha demais. Eu queria uma casa bem maior. Deus, não, pelo amor de Deus, eu estou cansado de andar de moto. Eu queria um carro porque está chovendo e está atrapalhando muito a parada. Deus, eu queria ser, meu Pai amado, uma pessoa bem mais conhecida do que eu sou agora. Deus, a minha vontade é de ganhar na Mega Sena. O Senhor viu o prêmio da Mega Sena? Conseguiram entender o que ele estava pedindo? Conseguiram? As nossas vontades às vezes falam mais alto. Devemos nos calar. Ele estava pedindo aqui para ser cheio do Espírito Santo, que é a necessidade. Mas as nossas vontades estavam gritando bem mais alto.
A minha vontade é de ir para o show de João Gomes. Mas minha alma clama por Deus. Morra, suprima a sua vontade. Minha vontade é ficar em casa jogando Free Fire, cara. Vocês não sabem como eu amo. Mas o Espírito clama que você vá adorar o Pai junto com seus irmãos. Devemos morrer. Devemos suprimir nossas vontades. Porque nossas vontades não nos levam para Deus. Mas a nossa necessidade sim. Então devemos nos calar. Quando eu digo nos calar, é calar minha vontade, calar o meu eu, calar o que eu desejo. Para que o que o Espírito Santo deseja ao meu respeito prevaleça. Às vezes não conseguimos expor as nossas necessidades, porque as nossas vontades elas falam mais alto. E quem é que está falando mais alto dentro de você? Qual é a voz que está prevalecendo no final das contas? Devemos morrer para que Cristo viva em nós. A banda pode subir. Eu vou resumir aqui. Devemos entender o nosso relacionamento com Deus. Somos filhos. Assuma essa identidade. Você não é coleguinha de Deus. Você não é amiguinho de Deus. Você é filho dele. Há uma filiação, há uma ligação bem maior do que só o conhecimento. Há uma relação de sangue, o sangue de Jesus. Devemos entender as nossas necessidades, cara. E as nossas necessidades é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa necessidade. A vontade do Espírito é a verdadeira necessidade que nós temos. E por último, devemos suprimir as nossas vontades. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive. Baixo bom, medonho. Isso é bom. Coloca aí o Salmo 86, verso 5. Verso 6. E eu vou pedir que vocês coloquem de pé. Já estamos encerrando. Salmo 86, verso 85, verso 6. Esse salmo vai ser o clamor que você vai fazer agora. Se até agora você tem vivido uma vida rasa, se até agora o banco tem sido suficiente para você, se até agora vir somente aos cultos e não entender o relacionamento tem sido suficiente para você, se até agora você não tem entendido quais são as vontades do Pai ou quais são suas necessidades, chegou a hora. Nós vamos orar a oração que o salmista orou. Ele fala para Deus: acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Acaso não renovarás a vida que habita em nós para que nos alegremos em ti? Deus, Ele quer dar o avivamento à igreja. Só basta pedirmos. Deus, Ele quer avivar a sua vida. Basta você pedir. Chega de um período de rasidão, de mornidão, um período de uma vida rasa, um período sem profundidade. Chega, se canse disso. Chegou um momento agora de fazer com que a profecia de Joel se cumpra em tua vida, porque nos últimos dias vocês serão cheios do Espírito de Deus e terão visões, falarão em línguas, profetizarão as nações. O reino de Deus virá. O que é que você vai fazer nesse reino? Parou para pensar? Presta atenção aqui. Jesus vai vir governar na terra. E Ele disse que nós governaríamos junto com Ele. O que é que você vai fazer nesse tempo? Qual é o seu papel? O banco vai lhe dar experiência para isso?
Uma vida de culto só aos domingos vai lhe dar experiência para você olhar para Deus e dizer: Deus pode me usar para governar a terra contigo, porque eu tenho experiência. Eu fazia o teu reino acontecer enquanto eu estava vivo. Qual o seu currículo? O que é que Ábel tem para apresentar a Deus? Para dizer: eu tenho as qualificações para ser um governante teu. Você já parou para pensar nisso? A identidade, ela vai vir após o avivamento. A identidade vai vir quando você pedir. O Espírito Santo já habita em você, não tenha dúvida disso. Ele já habita em você. Agora ele só vai se manifestar se você estimulá-lo. Ele só vai se manifestar se você permitir que ele se manifeste. E avivamento é isso. Avivamento é a pura manifestação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Avivamento é uma vida onde as vontades de Deus prevalecem sobre minhas vontades. Avivamento é uma vida em que não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Avivamento é uma vida onde eu suprimo o que eu quero para expor, para deixar transbordar o que Deus quer. E a sua oração vai ser essa: me reaviva, Deus. Eu quero viver novamente em Ti, para que eu tenha dias alegres em Ti também. A oração vai ser para você pedir um oceano do Espírito de Deus. Chega de dias rasos. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E comece a interceder ao Pai. Comece a clamar ao Pai. A dizer: Deus, a partir de hoje, as minhas vontades iam morrer, para que a Tua vontade prevaleça em mim. Deus, a partir de hoje, eu estou disposto a viver uma vida conforme a Tua vontade. Deus, a partir de hoje, eu sei que eu necessito de pedir o avivamento. Eu sei que eu preciso falar contigo. Eu sei que eu preciso ter um relacionamento melhor contigo. Eu sei que eu preciso dedicar o meu tempo a ter uma comunicação saudável contigo, Deus. Então se manifesta em mim. Reaviva os dias de felicidade. Começa a pedir ao Pai. Você sabe orar, você sabe falar com Ele. Se você quer ser usado, tem que falar, tem que pedir. Se você quer viver uma vida só se você quiser mesmo, mas se você quiser viver uma vida que agrada ao Pai e que você seja usado, você tem que pedir isso para Ele. Eu posso enxergar e entender. Entenda essa canção e fale ao Senhor. Declare: se eu me humilhar. Se eu me humilhar, essa é a canção. Diante do teu altar, essa é a oração que você deve fazer. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
entregar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declara isso. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você tem certeza disso, você vai começar a falar de onde vem a tua força agora. A minha fonte é o teu. Declara isso pra ele. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Declara isso com intensidade. Seja intencional na adoração. Declara a fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Logo tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Seja intencional, mas vale um dia na presença do Pai do que 1000 anos no mundo. Um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, assumindo a identidade de filhos, e nós entendemos a herança que Tu nos deste. Nós entendemos, Deus, que já não vivemos mais nós, mas Tu que vive em nós, Paizinho. Deus, a partir de hoje, nos impulsiona a viver uma vida em que as nossas vontades morram e as Tuas vontades vivam em nós. Deus, que a partir de hoje, uma nova vida será gerada em nós. Uma vida em que nós iremos expor em oração a Ti a necessidade de ter o Teu Espírito habitando em nós. Nós iremos expor a Ti a necessidade de vivermos uma vida que Te agrade, Pai. Uma vida de oração, porque se queremos avivamentos, entendemos que devemos orar. Se queremos profetizar, entendemos que devemos orar. Se queremos falar em línguas, entendemos que devemos orar. Se queremos ser cheios, ter visões, cumprir a profecia que Joel profetizou, nós devemos orar. Então, Paizinho, recebe essa nossa oração. Recebe a nossa oração, Pai. Levanta-te do Teu trono em
nosso favor, porque a nossa força está em Ti, a nossa herança está em Ti, tudo que nós somos está em Ti. Então declara isso com intensidade, seja intencional. Declara: a minha força, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Levante as suas mãos e declare: a minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Encerra aplaudindo ao nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dEle.